Começamos o programa de hoje falando de um assunto que chamou a atenção da população cascavelense nos últimos dias. Formigas gigantes assustaram muitas pessoas com as revoadas. São as chamadas formigas cortadeiras ou mastigadoras, que popularmente são conhecidas como saúvas. Eu fui até uma propriedade rural aqui em Cascavel com um engenheiro agrônomo do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná para entender por que elas aparecem nesta época do ano e qual o prejuízo que podem causar. Insetos aparentemente inofensivos e que carregam nas costas cerca de 20 vezes o próprio peso corporal. Elas são tão organizadas que fazem o caminho, seguem os carreiros e vão e voltam percorrendo cerca de 1 quilômetro por dia. Muitas pessoas têm se perguntado nos últimos dias por que este inseto está fazendo tanto alvoroço, tanto na cidade quanto no campo. Vocês conhecem? É a chamada formiga cortadeira. Ela já fez revoadas, já fecundou e agora o habitat natural dela é fazer a formação de ninhos, assim como esta formiga aqui, que já perdeu as asas e está formando o seu ninho. Como o próprio nome diz, estes insetos têm um par de mandíbulas que cortam a vegetação fresca, como folhas, flores e gramíneas, e depois carregam tudo para dentro dos ninhos, que irá nutrir os fungos, que posteriormente servirão de alimento para elas. Mas o que pouca gente sabe é que este tipo de formiga pode se tornar praga se não for controlada, principalmente em propriedades rurais. O comportamento biológico dessa espécie, desse grupo de insetos, é fazer revoadas a partir da saída do inverno. Essa revoada ocorre a fecundação das fêmeas, que terminando o voo elas caem aleatoriamente sobre o terreno. A fêmea já fecundada ela inicia o novo ninho, então cada fêmea inicia um novo ninho. Daí a importância de se definir uma boa estratégia de controle, onde que esse controle deve começar sempre de preferência antes dessa revoada, por se tornar mais eficiente. O controle desse tipo de formiga deve ser feito antes mesmo do período em que ocorre a revoada, de preferência assim que o agricultor identificar a existência do inseto em sua propriedade. O engenheiro agrônomo explica por que é melhor evitar a revoada. A gente orienta o produtor a fazer o controle sempre que perceber a formiga na sua propriedade provocando algum dano econômico. Então, se esse período ocorrer no primeiro semestre do ano, é melhor, porque o controle se torna mais eficiente por evitar a revoada. Após a revoada também pode ser feito, mas aí precisa estar consciente que a eficiência do controle é menor, dado já ter ocorrido a fecundação das fêmeas e elas já distribuídas num ambiente muito maior e que elas não vão ter acesso à isca e, portanto, não vai ter controle nenhum. Inclusive tem orientação aos produtores, inclusive de legislação estadual, que obriga o proprietário a fazer o controle da formiga, porque ele é eficiente à medida em que todas as propriedades envolvidas numa determinada área geográfica possam fazer esse controle ao mesmo tempo, porque se uma ou outra propriedade fizer de forma isolada, ele se torna muito pouco eficiente, até porque a formiga ela não respeita fronteiras, ela sai de uma propriedade, ela se espalha numa região inteira. E você deve estar se perguntando neste momento, afinal, por que estas formigas têm asas e para que serve a revoada? O profissional explica. Citado na literatura como um voo nupcial. Na verdade, cada revoada de um ninho adulto sai um número muito grande de fêmeas e um número muito maior de machos, e nessa revoada ocorre a fecundação. A fêmea fecundada cai aleatoriamente num determinado ponto, ali ela começa a escavar para fazer um novo ninho, e o macho na sequência ele morre, terminou a função dele dentro da vida biológica do inseto.
É nesta época do ano, com a saída do inverno e início da primavera, que acontece a reprodução das formigas cortadeiras, quando as novas rainhas saem dos ninhos para serem fecundadas pelos machos. Sempre na saída do inverno, todo ano vai acontecer a partir de ninhos adultos. Um ninho adulto da saúva, ele atinge a maturidade com mais ou menos 3 anos, ou 38 meses, 36, 38 meses, e pode chegar até a 8 milhões de indivíduos num ninho adulto. Então é a partir desses ninhos que ocorre a revoada e a iniciação de novos ninhos espalhados numa região toda. A prescrição para o controle químico com iscas granuladas só pode ser feita pelo engenheiro agrônomo, mas o profissional chama a atenção dos agricultores para a dosagem correta do produto, de acordo com o tamanho da área afetada pelas formigas. Para determinar a quantidade de isca a ser utilizada, ele precisa avaliar o formigueiro, medindo basicamente a maior extremidade no comprimento multiplicado pela largura maior. Ele vai ter uma área quadrada lá, X metros quadrados. Esse X metros quadrados ele vai multiplicar por 6 gramas ou até 10 gramas de isca, de acordo com a indicação do fabricante, e ele vai saber então quanta isca ele vai precisar utilizar. É importante destacar que muito insucesso no controle da praga acontece por subdosagem. A subdosagem ela acaba combatendo uma parte do formigueiro, coisa que 90 dias, um pouco mais, 3 ou 4 meses depois, ele já se restabelece e já está provocando dano novamente. Em relação à hora de colocar o produto químico, o agricultor pode colocar, pode aplicar ou tem que ser um profissional específico? Sim, o produtor pode aplicar desde que ele esteja devidamente orientado e tomar todos os cuidados necessários com a manipulação de um produto químico. Então a isca granulada ela não exige muito aparato em termos de proteção, mas minimamente a luva precisa ser utilizada porque ele vai utilizar num ambiente aberto, então minimamente a luva para não entrar em contato com a isca, por 2 motivos. Primeiro, para não se intoxicar, e segundo, que se ele entrar em contato direto com a isca, essa isca pode ser rejeitada pela formiga, dado ao odor diferente que fica na superfície da isca. A isca ela tem um atrativo colocado de forma proposital para a formiga ser atraída e poder carregar assim, até com uma certa preferência em relação a outras folhas. O Moacir é agricultor da linha São Brás, área rural de Cascavel, e conta que sua propriedade está infestada de ninhos. Ele descobriu que não estava aplicando a dosagem correta, mas que agora, com assistência técnica, espera acabar com a praga em sua área de pastagens e de árvores frutíferas. Todo ano tem, elas estão vindo aumentando cada vez mais. A gente coloca isca, mas eu estou acreditando que é pouco que eu coloco, e daí eles passaram para mim colocar mais. Uma assistência técnica é sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda, orientando a gente aí. Eles me orientaram que eu colocava no carreirinho delas, eu colocava no carreiro. Eu colocava dentro do buraco onde elas entram. Eles aconselharam colocar uns 15 centímetros longe, tanto da onde elas entram no buraco, quanto do carreirinho onde elas andam. Dica valiosa. Dica muito valiosa aí para nós. E atenção agricultor, o controle desta praga é essencial para evitar a proliferação dos insetos e evitar danos econômicos nas lavouras. O principal objetivo da orientação de se fazer o controle é justamente para evitar uma multiplicação exagerada. À medida em que os ninhos se multiplicarem de uma velocidade muito grande, vai ter no ambiente uma quantidade de formiga muito grande e elas podem provocar danos importantes nas culturas. Hoje, a nível da região, a gente observa mais danos assim em algumas plantas, como é o caso de frutíferas, até hortaliças, mas tem danos também em pastagem e também as grandes culturas, como é o caso da soja e do milho. Então, à medida em que não se fizer o controle e essa população vai crescendo, cresce proporcionalmente o potencial de dano econômico na lavoura. Daí o motivo de se fazer o controle e evitar que haja uma proliferação exagerada no ambiente.
Professor Celso, você viu como as formigas são organizadas e entendeu o porquê delas terem asas? Com certeza. São altamente organizadas. É uma das sociedades mais organizadas que nós podemos imaginar. E elas têm asas exatamente para o voo nupcial fazer o seu acasalamento, né? E nós temos algumas particularidades. Nós sabemos que um formigueiro ele está pronto realmente com 3 anos. A partir daí começa o acasalamento, os voos, né? E isso é importante, por isso que nós temos que controlar antes de ter esse formigueiro, ou seja, fazer aquele controle mais precoce, mais cedo, né? E uma curiosidade, Mara, se você não sabe, mas as de sexo feminino são chamadas de tanajura ou issas, e os do sexo masculino, bitus. Então são uma maneira de caracterizar essa saúva. E quando eles vão fazer seu formigueiro, que é a feminina que vai formar, aí vai formar a rainha, elas têm um prazo ali para fazer isso daí, quer dizer, ela vai entrar no solo, vai começar a fazer seu formigueiro, ela vai regurgitar aquele fungo que serve de alimento e ao mesmo tempo ela vai começar a botar ovos. E aí vai começar a surgir aquelas formigas que são as soldadas, as que cortam, as que carregam, ou seja, as construtoras, né, desse ninho. Então é uma sociedade altamente organizada, com certeza.